Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje recebendo o nosso visitante ilustre, Senair Gomes da Silva. Muito obrigado, Senair, por mais uma vez estar nos prestigiando com a sua presença e seus esclarecimentos. Obrigado pelo convite, uma saudação a todos que nos assistem e o meu abraço hoje especial para a Dona Mari, que me abordou na rua perguntando se era eu que falava na TV. Dizendo, eu sempre te assisto, mas nunca tinha visto pessoalmente. Muito bom. Isso é excelente, fiquei muito feliz. Um abraço carinhoso para a Dona Mari, aposentada. E aí comentamos que realmente a reforma da Previdência não vai nos beneficiar. Ou seja, nós já somos aposentados, a cada mês diminui nosso salário e nesse aspecto aí ninguém vai falar e ninguém vai fazer nada. Dona Mari pode saber que a gente tem que continuar fazendo economia, porque a gente, se Deus quiser, vai durar bastante. É isso aí. Mas que bom essa audiência que as pessoas falam na rua, né? Uma outra pessoa, mas eu não tive a oportunidade de perguntar o nome. Às vezes a gente se atrapalha, não é acostumado com essas coisas, né? Mas esse assédio? É muito gostoso. Acho que não tenha dúvida. É um retorno muito bom. Vamos entrar direto na Previdência. E essa reforma vai ou não vai? Vai, mas não como nós, brasileiros e aposentados, como a Dona Mari, como tantos outros aqui em Farroupilha, precisaríamos que ela acontecesse. Inclusive recuperando o poder de compra de quem já está aposentado há mais tempo. Veja que o nosso presidente, aquilo que a gente vem falando aqui há algum tempo, e eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu votei nele. Então eu até tenho o direito de falar o que eu falo. Claro. Porque ele não assumiu a presidência ainda. Quem já assumiu a presidência se chama Mourão. Você chegou a assistir alguma coisa sobre o Colégio Militar em Porto Alegre? Sim. É de arrepiar. Sim, é bonito. Então, com a desenvoltura, com a visão de mundo que ele tem, essa visão de Brasil que ele tem, eu estou assim esperando que as coisas, ou Bolsonaro passe a ser o presidente, e que na reunião ministerial de segunda-feira ele disse que agora é a hora da pacificação. Mas por que brigar primeiro para depois ter que pacificar? Estava em campanha ainda, infelizmente. Mas ele sabe, e todos os brasileiros sabem, que se ele não abrir o caixa do governo, e se não abrir as verbas, as emendas parlamentares, que eles querem 1 milhão cada um para votar, isso é notícia. É muito dinheiro. Eles querem 1 milhão para votar a Previdência. Então, se ele não abrir, e além do dinheiro, os cargos de segundo e terceiro escalões, que inclusive aqui em Porto Alegre, de repente até em Farroupilha, vai ter gente que esperando a boquinha para entrar nessa história. Então, se não fizer nada, não sai a reforma da Previdência. Pode ter certeza que não vai sair. E olha o comportamento de Rodrigo Maia, que é do mesmo partido do Onyx Lorenzoni, é aliado de primeira hora, é o cara da confiança do presidente, está ali na Casa Civil. Olha o comportamento do Rodrigo Maia, aceitando uma provocação do filho do presidente e essa coisa toda, dando importância ao que está nas redes sociais, mas ele anda nervosinho, a gente sabe por quê. Porque não é só o sogro dele que está enrolado, ele está. Com certeza. Só numa vez ele recebeu 1 milhão e 100 milhões. 1 milhão e 100 mil, só numa passada para ele. Então, aquele que não tiver problema dentro do Congresso é milagre. Tem muito poucos, né? Poucos. E o Rodrigo Maia já tem um precedente, que é o Eduardo Cunha, que apesar de ter derrubado a Dilma, né, está preso, né? Está preso. E com esta prisão do Temer, foi um bom sinal para a sociedade brasileira, que a gente pelo menos recupera as esperanças. É isso aí. Porque eu sempre me perguntava, e quando vai o Temer? E quando vai o Jucá? Agora eu pergunto, quando vai a Dilma? Quando vai o Collor? Quando vai... O Aécio? Não, mas eu estou na linha dos presidentes agora. Dos presidentes. Quando Sarney não vai. Sarney e o FHC já explicou como ele conseguiu a reeleição? Até agora não. Porque depois a oposição não existiu mais. Sim. Oposição nenhuma. Ali começou o mensalão, né? Olha, eu te diria assim, é incrível, a gente tem que dizer isso. Mas depois que saiu o último militar do poder, foi uma sequência lógica de aumento da corrupção. Aumento. Não que ela não existisse. Violento. Ela já existia. Só para lembrar, para não dizer que eu só falo depois da ditadura, eu era contra a ditadura, mas Abiakel, com o escândalo das pedras, Eliezer Batista, com
Minas e Energia, que depois veio o filho dele, multimilionário, que o Lula foi lá e abraçou e era um dos campeões nacional. Então, tem muita história ainda em termos militares, só que eles, presidentes, não enriqueceram. Quem enriqueceu foi alguns ministros. Quem não lembra? O pessoal mais antigo, Angra 1, Angra 2 e agora Angra 3, que não bilhões, sai. Não sai. Vinha um empréstimo da Alemanha, uma parte da usina. Outro empréstimo da Alemanha era era um alemão aqui de Santa Catarina, que era o ministro. Então, essa gente dos ministérios, eles tinham acesso a esses valores da propina. Agora, os presidentes, não. É isso aí. Contrário do último, né? Contrário Lula dos últimos. Esse aí, Lula e os últimos. Mas só para completar, eu falei aqui na TV algumas vezes já, eu quero só repetir. O Temer era um dos maiores fornecedores de materiais para o governo, para os últimos governos. E agora estão me dizendo que há 40 anos que ele trabalha. E eu tive a informação de um comprador da Agência Nacional de Águas. Ele foi lá, quando eu não quis entrar no esquema, que era superfaturamento, não sei porquê, taxa de intermediação, eu devolvi minha pastinha e vejam nos arquivos da empresa, não tem uma venda para a Agência Nacional de Águas e nada parecido. E ele abriu o jogo, que sempre teve esse esquema e que cada vez se potencializava mais essa taxa de intermediação e que o Temer estava por trás disso. Já naquela época, faz uns 10 anos. Os caras não cansam, né? E eles, não chega. Nada chega. Ladrão não tem limite. Senair Gomes da Silva. É isso aí, parabéns, uma bela frase. Eu disse isso em 79 em Uruguaiana. Eu saí de uma empresa que eu era gerente, fiquei pouco tempo, e o dono disse: tu não está entendendo, eles roubam, mas dão lucro. Eu disse: desde quando? O senhor não sabe que ladrão não tem limite? Saiu automaticamente e agora ele repetiu a frase para mim. Eu não lembrava mais. Olha só. Agora ele disse: não sobrou nada para nós. Ele disse: não sobrou nada para nós. Ficamos só com a vergonha na cara de ter ido mal. Gravou, né? Ter perdido tudo. A reforma da Previdência é o tomar lá da cá que os políticos antigos não querem abrir mão, né? E os novos aprenderam rápido. Que coisa rápida, né? Como a gente aprende rápido que não presta. Que coisa, né? Mas é aquela velha máxima, as pessoas se transformam ou se revelam? As duas coisas, né? Será? Um pouco de revelação e um pouco de transformação. Porque você imagina uma pessoa que não tem uma forte formação moral, de caráter, chegar naquele ninho de cobras. Porque não é só o deputado. Eu não sabia disso, fiquei sabendo quando circulei em Brasília. O deputado sai e ele deixa o seu time, quase todo, para o próximo que entra na cadeira dele. Eles não vem todo mundo embora e tu contrata novos assessores. É pela experiência, né? Pela experiência. Pela lida da... Então, aquele que ocupa aquele gabinete, naquele gabinete do fulano de tal, tem 1, 2, 3, 4 que já estavam ali. Eles continuam o trabalho dele. Uns que são concursados até, mas não são muitos. E outros técnicos em projetos. Exato. Eu uma vez conversei muito tempo com uma senhora que era do Ministério da Cultura, quando o Gilberto Gil era ministro. Nós ficamos muito tempo conversando. E ela me explicou direitinho como funciona um ministério. E ela disse: são todos muito parecidos. O primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão. Então, conforme vai descendo no escalão, que as pessoas vão se tornando, ganhando menos, são os que mais trabalham. Quem carrega o piano, né? A parte de cima são as aparências. Que coisa, né? Essa reforma vai dar muito o que falar e esses bate-boca, né? Nas redes sociais, na imprensa, que coisa triste, né? A transparência já não é mais transparência, já é uma lavagem de roupa suja direto, né? Isso é desvio e vamos combinar, a oposição quieta, a oposição está acuada, porque a oposição nunca imaginou que as coisas iam tomar um rumo que estão tomando. Eu só espero que não seja fogo de palha. E foi rápido também a mudança, né? Então, assim, Bolsonaro é o antídoto do que estava aí. Ponto. Esse antídoto não serve para a oposição vasculhar nada. O certo para a oposição brasileira agora, deixar tudo como está e segue como sempre foi. O Bolsonaro, até agora, está mostrando que não vai aceitar isso. Só que ele não está tendo um comportamento de estadista e não sei se aguenta muito tempo, porque os generais, esse pessoal que está cercando cada vez mais, está chegando, estão tomando gosto pelo poder, eles estão organizando a casa. Eu te pergunto, até quando? Se o presidente não assumir a postura de presidente,
não souber lidar com a liturgia do cargo, ele vai cair do cavalo. Não tem futuro. Infelizmente. Mas espero que os que estão aí sendo democratas como são, continuem preservando a democracia e forme finalmente um plano para salvar o Brasil, porque não temos. Ainda não. Ainda não. Só se fala na reforma da Previdência, que é urgente, importante. É importante, mas não é só. Não é só. Não é definitivo. Tem muita coisa pela frente, né? E o Cajuru dando pau no Gilmar Mendes. Não só no Gilmar. Sim. Você percebeu que ele postou um vídeo onde 1,5 trilhão é gasto. 1,5 trilhão a nível do Brasil. O que dá para fazer? Deus. Para manter um judiciário que os brasileiros não querem. Um judiciário não, um Supremo Tribunal Federal apenas. E agora você vê num outro Supremo Tribunal de Justiça, o ministro foi lá e disse que o Bretas é um excelente juiz, mas que excelente é esse que ele mandou prender e o outro mandou soltar? Então ele não é tão excelente assim. Tu acredita que o Gilmar Mendes vai cair? O que eu vou te dizer? Essa é a famosa saia curta. Ele tem todo, eu até tenho no meu celular que me mandaram todo o esquema de envolvimento dele. Tá rolando no Você viu isso, WhatsApp, né? Tá. Tudo onde ele está, com a cadeia de roubalheira dele, de propinas e tal. Agora, isso basta? Será que os pares também não têm problema? Que eu sei que alguns têm. Sim, no mínimo 4. Ali estão muito enrolados. Será que isso não vai formar uma maioria para proteger, como proteger o Temer? Na época dos pedidos de impeachment? Sim. Então, a gente, nesse andar de cima, a gente conhece pouco. Muito pouco. Não tem nem como fazer uma opinião. Eu acho que cai pela pressão popular. Se continuar a pressão popular. Mas a pressão popular me parece que está diminuindo. Vamos ver agora, dia 17, está marcado ou dia 7, né? Dia 7. De abril, né? Dia 7 de abril. Então, é uma questão agora que o povo tomou gosto também, né? Se o povo não começar a desanimar, se o povo não desanimar, há uma chance. Podemos esperar. Muito bem, amigos. Já passamos do primeiro bloco e vamos em seguida para o segundo bloco com o Senair nos trazendo as atualidades do nosso dia a dia, aqui, ali e lá. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos com o Senair Gomes da Silva, hoje no Cidade Aberta, nos atualizando com as notícias da cidade, do estado e do Brasil. E daí, Senair, como é que foi o encontro da Federação com Eduardo Leite? Foi uma comitiva de Farroupilha e tiveram acesso ao governador? O presidente da SICS atual, o Daniel Bump, um gesto cavalheiresco, me convidou para acompanhá-lo com o Vini Pessim nessa reunião da Federação, e tive a sorte de assistir uma palestra de um economista um pouco antes do meio-dia, onde ele falava das questões do Brasil e do Rio Grande do Sul. E foi bastante interessante, porque dá uma luz para o futuro do Estado e para o futuro do país. Algumas preocupações também, e também falou sobre as tendências mundiais da economia. O crescimento da economia mundial está dando sinais de diminuição do crescimento.
Para o Brasil também sinais de diminuição do crescimento. Não é otimista o crescimento dele? Não, até porque nós estamos com os números na mão e o comércio mundial também está em dificuldade. E temos uma série de... Ontem eu estava assistindo uma entrevista com o nosso embaixador na OMC, a Organização Mundial do Comércio, falando sobre esse novo convite para o Brasil participar do grupo dos mais ricos, né? E ele coloca bem claro isso, que há uma dificuldade do comércio mundial hoje, e ele disse uma coisa que eu gostaria de replicar aqui, já que falamos neste parênteses aqui. Ele disse que 2/3 dos empregos atuais em 15 anos vão desaparecer. 2/3. Então, nós temos que nos reinventar. Então, eu tenho na cabeça alguns empregos, por exemplo, tipo, advogado vai diminuir muito, nós vamos ter a inteligência artificial, com muito menos erro e muito menos custos, porque é aquilo que eu sempre falo aqui, que a nossa justiça é muito cara. Tem outros empregos em indústrias, tipo soldas, que ninguém mais quer, os robôs estão aí, sem reclamar, estão produzindo muito bem. Então, os empregos em 15, essa turma que está entrando no fundamental hoje, quando sair da universidade, já mudou. Não tem mais nada a ver com os que saem hoje das universidades. Está completamente rápido. Olha, 15, 20 anos é rápido. Sim. Rapidamente nós vamos ter uma inversão total no mercado de trabalho. 2/3 é muita gente. Isso preocupa a nível mundial. Para mim não, porque eu agora que tinha que dar, deu. Não, mas não para quem está vindo aí... Não, mas para quem tem 15, 20 anos eu já estou com São Pedro. Agora tem muita gente que precisa do emprego e tal. Sim. Como é concebido hoje. Ele é um economista e que deu uma palestra antes do governador. Antes do governador. Assim, na Federação, justamente sobre esses aspectos da economia mundial. Então, é um pouco preocupante num estado que está mais quebrado do que outros. Mas aí que nós vamos linkar com a reforma da Previdência. Estados, municípios estão quebrados basicamente pelas suas previdências. É um dos grandes motivos, que são milhões que são gastos a mais a cada ano com a Previdência. Então, se não houver a reforma, estados e municípios estão contaminados com esse vírus de gastar todo mais. O crescimento. Afeta todo o desenvolvimento, inclusive, do aspecto de assistência social. Muito bem. Então é bastante preocupante. Saindo dali, entramos por uma palestra com o governador, no almoço da Federação, e o governador foi muito transparente. Achei ele o cara... nas campanhas é uma coisa, mas agora que ele está com o bastão de líder do Rio Grande do Sul, ele vestiu a camisa de governador do estado, incorporou, e te digo assim, me surpreendeu positivamente as suas táticas, o seu jeito de fazer política enquanto governador. É articulado. Muito bem articulado. Até a Simone Leite fez presidente da Federação, não sei se é parente, é de Pelotas, mas deu uma prensa nele. Se é parente, não precisa de inimigo, um parente assim. Foi assim, muito incisiva. E teve sorte, estava lá o líder da Assembleia, e o presidente da Assembleia e o líder do governo na Assembleia. E ela transferiu a pergunta que fez para ele para os líderes partidários, perguntando se essas reformas que o Eduardo Leite está mandando vão ser aprovadas. E olha a estratégia dele. Chegou primeiro na oposição, que ele sabe, PT, PSOL e PDT vão ser oposição. Ou não. Entre aspas. Seria a oposição natural. O que ele fez? Sentou com eles e disse, eu não vou para a reeleição. Se vocês ajudarem a construir um Estado melhor, vocês vão administrar um Estado melhor se vocês ganharem a eleição. Caso contrário, o que vocês vão fazer com um Estado pior do que está? Vocês sabem como está, vai ficar pior. Não tem como recuperar o Estado sem reformas estruturais que o Sartori queria fazer. E muita gente que hoje é governo foi contra. Mas como na política não tem essa coerência... Muito menos lógica. Não tem lógica, é o momento. Saiu de lá abraçado por todo mundo. Então a Simone disse, o senhor virou um popstar, onde vai, bate foto e tal e coisa. Ele disse, olha o detalhe, 1, 2, 3 meses isso é natural. Depois começam os problemas, porque termina a conversa e começam as ações. E se essas ações não deram resultado, deu, acabou o popstar, acabou a paciência, porque o gaúcho está cansado de ouvir propostas, ouvir planos até, e as coisas não se concretizarem. Sabe quantos anos a 118 está sendo duplicada?
que são 20 quilômetros ali em Gravataí, 20 anos. Nossa. Não vai ficar pronto este ano. Isso prova o quê? A pobreza do nosso Estado. Sim, falta de recursos. recurso. Então agora ele consegue, através da Assembleia, as concessões de rodovias. Você viu que vai ser privatizado o zoológico? Vai ser passado para esse. O que o governo do Estado tem que ver com o zoológico? Alguém tem que fazer disso uma máquina de fazer dinheiro, se for o caso. Certo. Atender bem o público que vai lá, com profissionais treinados e motivados, e tirar o seu investimento de lá. As estradas é a mesma coisa. Tem uma estrada aí, que é no norte do estado aí, vai ser concedida para 30 anos, mas com o compromisso da duplicação. Isso é importante, né, Sinei? Só pegar e manutenção é... Então me parece que está começando bem, bem, com ações, com determinação, com decisões políticas, com enfrentamento da crise. Eu quero ver essa semana ainda quais são os valores que estão atrasados com os hospitais, porque eu encontrei o pessoal das voluntárias da saúde aqui, e fui dar um abraço nelas e elogiá-las pelo trabalho, porque a gente tem que elogiar, tem que valorizar essas pessoas que se doam voluntariamente e ainda recebem críticas. Olha bem, infelizmente. Ainda recebem críticas. Então eu conversei com elas na palestra do Fabiano Feltrin, que o senhor estava lá, conversei com elas e eu não perguntei, mas eu quero saber quanto está ainda o atraso de repasses, para ver se a gente pode fazer através de alguma influência política que venha mais dinheiro mais rápido para cá. Vocês conseguiram falar com o governador com relação à região da Serra? Estrada, essas coisas? Vamos dizer assim, a gente não teve uma interlocução. Certo. Ele fez a palestra, na saída eu disse que eu queria bater uma foto porque a minha velha ia brigar comigo se eu não levasse a foto. Muito bem. E ele pegou meu celular e fez uma selfie comigo, o Bump e o Legal. PC. Ele é muito carismático, né? O cara é bom. muito carismático e assim, transparente. Né? É o que precisa hoje, né? Jovem, ficar jovem, é um cara... Tem a força, né? E com essa proposta de não reeleição, isso é legal. Isso é bacana, porque as pessoas já sabem que ele vai fazer tudo o que ele puder agora e deixar com a intenção de quê? Deixar um Estado melhor. E não se perpetuar no poder como tantos outros. Isso é lamentável. Aí, saindo dali, fomos para a Assembleia Legislativa. Na homenagem justíssima, que por iniciativa da nossa deputada França Omense, ela usou o grande expediente para homenagear Adelino Colombo, Lojas Colombo, e o Geraldo Alexandrini, pelos 30 anos da Big Fair e 60 anos da Colombo. Então, assim, para nós, farroupilense, foi muito bom, foi muito agradável ter ouvido dos deputados estaduais, que são representantes de todos os gaúchos, palavras carinhosas. Uma empresa que tem 250 lojas e milhares de funcionários há 60 anos trabalhando, tem que ser respeitada. Muito respeitada. Tem que ser ainda mais nos dias de hoje, que as empresas têm uma duração menor. Olha a dificuldade que as empresas têm. E a Big Fair, por ser a maior da América Latina hoje, né? É uma senhora empresa. Como eles disseram lá nos discursos, qualquer móvel, qualquer que você precise tem um componente Big Fair lá. Muito bem. Então, para a nossa violência é muito bom. E 60 anos e 30, e 30 né? Da Big. E 30 também de muito sucesso, né? O nome já diz Big e Colombo. Big. Muito bem. E essa carta, Sinair, que foi endereçada aí? Na conversa com a presidente, na saída, nós conversamos com a presidente da Federação, e eu falei para ela daquela ideia que nós tivemos há algum tempo de fazer com que essas empresas que estão com dificuldade porque tem o CNPJ carimbado, ou porque tem um imposto atrasado, ou porque tem um título protestado, ou porque tem um cheque devolvido. Passou por uma dificuldade, né? Que passou por alguma dificuldade, que tenha uma oportunidade, porque tiraram todas as oportunidades dessas empresas. Então, o texto enviado à Federação... Acho que vale a pena tu ler. Que vai ser entregue ao Banrisul e ao Badesul, e nós vamos numa reunião com a diretoria do Badesul foi colocado assim: nossa especial solicitação justifica-se uma vez que muitas empresas em nossa região e estado, em virtude de restrições cadastrais para acesso a crédito no sistema financeiro,
vêm enfrentando grandes dificuldades para a manutenção de suas atividades. Fato é que existem inúmeras empresas que, em função da mais longa crise econômica que assolou o nosso país, muitas empresas estão inadimplentes, registrando débitos fiscais, tributários e financeiros, cheque devolvido, protesto, situação tal que termina por impedir a alienação de bens patrimoniais e demais bens que possam garantir a aprovação de crédito junto ao sistema financeiro e que, por óbvia consequência, termina por inviabilizar suas atividades. Se nós temos um título protestado, nós não temos acesso ao crédito. Não tendo acesso ao crédito, não se paga as dívidas. Então fica bastante complicado. Necessitamos, em regime de urgência, que as instituições financeiras criem linhas de crédito específicas, com taxas especiais, carência e prazo viável de amortização, para que os débitos vigentes sejam liquidados e para tal que sejam consideradas como oferta de garantia o aval dos sócios, bens patrimoniais, garantidoras de créditos e outras formas existentes, e ainda em ato contínuo que os demandados possam ter acesso a linhas de investimentos e capital de giro. Então, com Ninguém isso... está pedindo fundo perdido. Não. Com isso, nós temos também muitos projetos que as empresas precisam ampliar e não tem fôlego. Então, primeiro tem que limpar o nome. Como limpar o nome se tudo está trancado? Eu não posso vender nada. Então, se eu não posso vender, como eu vou quitar minhas dívidas? Então, porque o Banco Central proíbe emprestar dinheiro para quem tem... Não, mas para um pouquinho. O Banco Central não é de outro planeta. Alguém disse para o Banco Central que precisa abrir essa brecha. Nós podemos pegar a dívida de uma empresa, emprestar um dinheiro vinculado à liquidação dessa dívida. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Nenhuma. Então, Basta querer, né? Falta vontade, como se diria antigamente na oposição, falta vontade política. É isso aí. Essa carta é um pedido da SIC Farroupilha. Começa pela SIC de Farroupilha, encabeçada pela SIC Serra também, a SIC do Caxias que eu conversei com o Eles assinaram essa carta? Vamos assinar amanhã. Todos vão assinar e nós vamos levar em mãos. E primeiro nós queremos uma reunião com a diretoria do banco e depois com os dois bancos. Se eles não mostrarem interesse, vamos a Brasília, vamos ao Banco Central. A Federação já encampou a ideia? Encampou a ideia. Ela pediu que eu mandasse um documento que ela assina e acompanha ainda porque eu sozinho não posso fazer nada. Claro. Então pedi socorro para a SIC de Farroupilha, para a SIC Serra, que congrega todas as SICs da região. Eu pedi a alguns deputados também, todos se mostraram muito contentes com a ideia, e a própria Federação concordou com isso. Então vamos encaminhar onde for preciso. O que nós precisamos é destravar isso. Claro. Porque hoje, por exemplo, tu tem um processo trabalhista, aí renajude. A justiça bloqueia todos os teus bens. Nada pode ser negociado. Nada. Nós tivemos uma empresa com 150 caminhões que eu estava dando consultoria, todas as placas foram bloqueadas, ele não podia vender mais nada. Nem o FUCA, o FUCA não digo porque até 43 mil você pode vender sem a CND. Certo. Mas um valor de 43 mil para cima, que era na época, você precisa da CND. Mas como você vai tirar a CND se você deve impostos, tem outras restrições. Então, faz um pacote toda a tua dívida, o banco te libera esse dinheiro, você limpa o nome, entrega a negativa e amplia, mas primeiro você prova a capacidade de pagamento. Claro, a empresa você prova. Tem condições de... É só dividir em mais tempo. Não tem, eu falei com uma empresa que eu dou assistência também, e em 37 parcelas resolveu o problema dele. E sabe que vai honrar as 37 parcelas. E no começo da dívida, né, a maioria das empresas tem capital imobilizado suficiente para cobrir, às vezes, o dobro ou o triplo da dívida. Né? Só que a dívida vai aumentando e o capital vai diminuindo, porque quando você precisa vender, diminui o valor. Aí cai o valor, né? E outra, o mercado não está comprador. Ninguém está comprando quase nada, a não ser galinha morta. Então fica cada vez mais difícil. É isso aí. Um bem que você tem ali que vale 600, te oferece 250. Então, de novo, a dívida sobe dia e noite, e o teu patrimônio desce dia. Direto. Então esse encontro fica difícil. Mas é uma bela iniciativa, tem tudo para ser encaminhada e, quer dizer, não vão aprovar porque se não quiser, né? O gaúcho sempre diz que dou um boi para não entrar. É isso aí. Mas dou uma boiada para não sair. É isso aí. Então, vamos até o final. Isso vai servir de exemplo para o Brasil. Eu digo assim, e agora também está sendo criada a empresa simples de crédito. O senhor, eu podemos, se nós tivermos 100 mil reais, podemos emprestar legalmente. Agora, não pode, é agiota. Então, a empresa simples
de crédito. Olha só. Já foi aprovada, está na mesa do presidente para ser sancionado. Capital de 100 mil. Não, até 200 mil eu posso emprestar, mas digo, se eu tiver 100 mil, eu já sou uma empresa simples de crédito. Então isso é muito legal, porque vai voltar o tempo do cara olhar, que naquela época era no bigode. Agora não Eu te empresto 50, quando é que tu vai me pagar? Como é que tu vai me pagar? Não precisava escrever. É isso aí. Estava combinado. Agora vai voltar através de documento, tudo legalizado, com garantias. Sim. Não tem uma tabela de juros, você negocia. Então vai ser bem interessante esse novo projeto. Oferta e procura. Começado pelo homem que está preso. É? Começado por Afif Domingues. Depois o homem que está preso deu, que é aquele Monteiro da CNI. Sim. Aquele deu continuidade. Porque esse projeto existe há mais de 10 anos já. Da empresa Simples de Crédito. O Afif sempre batalhou muito pelas empresas. Pelas né? pequenas. Ele foi da Fiesp. Da Fiesp. Então, Eu tive a oportunidade de uma palestra com ele. Eles são muito... São Paulo é a capital do Brasil hoje, não adianta, né? Em termos de 20 milhões só na capital. Na época que eu estive na Câmara Federal falando sobre garantias de crédito, ele estava também. Ele sempre acompanhou essa mudança através do Simples, que tinha as garantidoras de crédito para acompanhar a mudança para o Simples, e ele sempre participou. Não, o cara é bom. Muito bom. Muito interessado. Iniciativa, né? Muito bem, Sinê. Vamos para os finalmente. Alguma saideira? Olha, eu acho que a esperança a gente tem que manter. Com certeza. Eu estou com esperança que o governo Bolsonaro tome um rumo, que até agora está sem rumo, que faça um projeto de país, não só desmontar o que estava errado, isso é importante, mas nós precisamos construir o nosso futuro. Tem que andar para frente. Tem que andar para frente. Obrigado mais uma vez pela tua presença em nossos Grande abraço. estúdios. Muito obrigado pela atenção.